aí galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Eric. E bom galera, hoje estou trazendo pra vocês mais um vídeo. É a Coisa Louca. Bom pessoal, hoje estamos aqui cortando umas arvorezinhas, né? Vamos tá dando continuidade ao nosso serviço. Vamos tá cortando essa arvorezinha aqui. Pra nós tá ganhando um pouquinho mais de dinheiro e tá comprando mais coisas, né? Nós precisamos comprar logo aquele demolidor de troncos. Se é que nós não já temos ele. Deixa eu ver aqui se nós temos ele ou não. Deixa eu ver aqui. Não. Tem que estar comprando o demolidor de tronco. Então tá indo um pouquinho mais pra trás. Não. Não. Tá girando um pouquinho mais pra cá. Aí. Apesar que já dava o dinheiro pra comprar. Né? Mas vamos tá cortando essa árvore aqui. Já que pegamos ela, vamos tá cortando. Vamos tentar subir aqui dentro. Pera aí. Vou tentar tirar tudo esses galhos que tem aqui. Consegui tirar esse galho, mas tudo bem. Vamos tá cortando mais uma árvore, eu acho. Apesar que eu vou estar me mudando de floresta, né? Vamos estar se mudando de floresta hoje. Tô deixando essa floresta aqui pra lá de madeira, que é mais longe. E vamos estar mudando de floresta. Vamos estar indo agora para aquela floresta. Vamos tá se mudando lá pra cima. Lá pra floresta perto da onde nós vendemos coisa, né? Da onde nós vendemos as lascas de madeira. Ah, as lascas de madeira. Perto onde é que nós vendemos lá o coisa, não dá comprando a grande. Perto de onde é que nós vendemos a madeira. Vamos estar se mudando pra lá. O pior vai ser levar isso daqui. Até lá. Pera aí. Eu tenho dinheiro, tá certo. Vou pegar esse caminhão e vou dar endireitada aqui nos troncos. E vão estar levando vender pra ver quanto é que vai dar. Daí já vão estar deixando por lá, eu vou marcar lá onde é que vai ser. Pera aí. Deixa eu ver. Vamos aqui no mix. Não é no mix. Tá pega, é onde? É aqui, ó. Pera aí. Me lembro que eu tinha uma prancha. Ah, tá aqui a prancha. Vamos comprar essa prancha aqui. Na cor preta. Esperar um pouquinho. Esperar um pouquinho, né? Esperar comprar ali. Tá comprando essa água, essa prancha ali. Vamos tá comprando. Vamos ver se a gente tem caminhão. Serve pra engatar esse cane aqui, ó. Só que daí vai precisar de dinheiro. Não tá indo lá vender, né? Daí nem que a gente compra um... Não! Não! Filha da mãe! Meu, que susto. Eu pensei que eu tinha ido isso daí. Eu estou cagado de medo. Eu sem querer queria apertar pra botar na câmera de dentro aqui. Deixa eu ver se estou indo certo. Às vezes eu sou meio burro, tá ligado? Pá, tá passando essa policinha aqui. E vão tá levando de trator ou de alguma coisa. Vão tá alugando aquele caminhão, eu acho. Acho que eu vou cortar mais algumas árvores ali. Acho que eu vou cortar mais algumas árvores ali, pessoal. Pra tá dando o dinheiro certo. Pra nós tá conseguindo vir pra cá. Vamos tá estudando onde é que nós vamos ir aqui, né? Essas árvores, pera aí.
Tá dando uma estudada aqui na região. Não tá descendo certo, né? Vamos ver se perdi algum tronco, acho que não. Já falei porque que eu venho com pouco tronco, né? Por causa da... que eu tenho medo de derrubar, né? Eu sou muito barbeiro às vezes. Então lembrando, meu Twitter, meu Facebook, a fanpage do canal, vai estar tudo aqui na descrição e na tela. Aparecendo na tela, né? Me chamem lá, me adicionem aos amigos, curtam minha página lá, vocês vão ver. Eu aviso lá quando sai vídeo aqui, né? Que às vezes o YouTube não manda pra todo mundo não. Mas é nóis. Tá vendendo aí, ó. Bem que podia chegar a 100. Vamos acionar o trem aqui. Vai que chegue pelo menos a 100. Daí 100 reais é fácil de pegar. Os outros tem pra comprar o caminhão, né? Se não, peguemos Dolly de uma vez também. Tem que tá vendendo aquele negócio de carregar a árvore lá. Vamos vender ele já. Vamos vender aquele negócio de carregar a árvore já. Vamos aqui na garagem. O negócio de carregar a árvore vai dar 27 mil. Então nós vamos ter dinheiro já pra 110. Tomara que deu uns... sei lá quanto. Já vendimos aquele negócio bugado lá. E pra quê? Vamos abrir o vidro, né? Pra dona Vinha ver nós. Não, sei não é. Não. Foi... deu 139. Meu Deus, tá quase perto, né? Que botão que é pra abrir o vidro lá? O 7? 7 que faz? 7. 7 abre a porta aqui, não é? No 9. No 9 abre a porta lá. No 8 abre o capô. No 5. Ah, no 5 abre o vidro lá. Ué. Oxi. Ah tá, essa estradinha pra cima. Não. Errou. Errado. É por aqui mesmo. Tem que subir aqui. Não, tantas vezes que eu já vim aqui, né, mano? Vamos estar estudando pra onde que a gente vai estudar mais perto, né? Não tá estudando, olha aí, ó. Pera. Não tá estudando, não quero com muita montanha no local. Acho que vai ser pra cá, ó. Acho que vamos detonar aqui essas florestas aqui, né? Deixa eu adentrar essa floresta aqui pra ver como é que é. Acho que as árvores são muito pequenininhas ainda, deixa eu ver. Não, tem que ser de boa. Deixa eu ver. Essa florestinha aqui, vamos demolir ela então. Vamos começar aqui, né? Vamos tá então pegando... Vamos ver os caminhões aqui de novo. Eu me lembro que eu tinha mais um 214. Dá pra vender o que nós temos pra vender aqui? Não dá pra vender nada. Tudo nós precisamos. Ah, tem um gaioção que dá pra vender. 151. 214. Espera aí. Espera aí, vamos ver o que vamos fazer. Levar assim até lá não dá, né? Acho que eu vou comprar um Dolly. Espera aí, deixa eu desengatar essas duas partes aqui. Opa. Deixa eu desengatar essas duas partes aqui. Desengatar esse aqui. Vamos estar comprando um Dolly. Daí vamos estar levando aquilo lá, né?
Pera aí, vamos tá vendo quanto é que tá o Dolly. Vamos comprar esse Dolly do jogo. Esse Dolly do jogo tá 8 mil. Vamos ver o do Mods. Quanto é que tá o Dolly do Mods? É, 1000 vezes do Mods, né? Vai comprando ele aqui, né? Tá esperando ele carregar. Aqui. Pronto. Também daqui uns tempos vão estar trocando de trator. Tá pegando um tratorzão maior aí pra nós. Que nós é louco. Olha que pedaço de árvore aí. Vamos tá engatando aqui então. E vamos tá... Pera, aqui o Dolly, ó. Ficou combinando o Dolly com a cruz. E nesse vídeo ainda vão tá levando ele pra lá. Eita, pega aqui no engato. Engatou. Vão tá levando a coisa pra lá, né? Tá fazendo de tudo. Tá deixando tudo pronto já pra próximo episódio começar já a demolição daquela floresta. Senão o Ibama vem de atrás, né? Nossa, eu vou ficar meio ano aqui tentando engatar, então. Nossa senhora, que bosta. Se fosse com um caminhão eu chegava já aqui. Pera aí. Vamos tentar engatar aqui. Aí, ó. Quem disse que eu não engato? Nossa, credo. Que o Piatauras. Vão tá indo lá pra floresta, vão tá engatando ela. Essa fica pra lá. Nossa senhora, vai querer. É, apesar que um T6 puxar isso daqui não era, né? A floresta fica pra cá, fica perto da grande 22 aqui. Não, fica perto. Fica assim, fica ali. Eu não sei onde é que tá a Pulse. Olha lá a Ponce já. Tá dando umas aceleradas muito louca. 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 Não tá abrindo aqui? Não, abrindo agora não. Eu acho que bloqueia. Tudo que tá em cima, né? Tá puxando aqui. E vamos tá abrindo. Vamos tá abrindo aí. Isso. Vamos tá transportando essa poça aqui. Não sei se vai caber em cima da máquina, né? Da máquina do caminhão. Do trator, na verdade. Acho que cabe. Vai. Aí, ó, carga perfeita. Ó. Deixa eu só baixar ela aqui, ó. Vamos dar um B. Nossa, mas vai ser muito demorado, não? Não. Não tá levando ela lá. Transportando a Pulse, né? Isso que legal, velho. Que legal mesmo. Já merece seu like, né? Nesse vídeo. E o pior é que ele vai cagar pra puxar dela. Vai cagar. Ô, tiozão, não atrapalha, não tá ajudando. Não atrapalha, por favor, tio. Agora ficou no grau, bugou. Ai, não. Mas é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já deixa o seu like aí,
Inscreva-se no canal se não for inscrito. Faça o possível aí para nós chegar a 100 inscritos até o final desse ano. É isso aí, um abraço, falou e... Fui!